Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre luto antecipatório ou antecipado. Já ouviu falar sobre isso? Então fica aqui comigo para você saber um pouco mais. Na verdade, as pessoas conversam comigo a respeito desse assunto e como eu tenho vivenciado isso, eu resolvi falar um pouco com vocês. Esse luto é o luto que acontece enquanto a pessoa ainda vive. Ela pode sofrer de uma doença grave, estar no momento terminal, ou, por exemplo, no meu caso, a minha mãe com 92 anos e já com uma demência senil bem acelerada, bem avançada, e você não tem mais realmente a pessoa ali, você tem a presença física da pessoa, mas vários agravantes já aconteceram. Existem equipes médicas que são muito preparadas para ajudar as pessoas nesse momento, em ajudá-las a compreender que vai haver o momento da morte e que eles podem se despedir, eles podem ter um momento bem vinculado com essa pessoa que está para falecer, podem nos auxiliar de diversas maneiras. Então isso é muito bom quando isso acontece. Em outros momentos não, mas você que é a pessoa, parente, amigo, parceiro, daquele que está num estado grave, num estado terminal, você tem realmente a realidade desse sentimento, você tem a condição de perceber que o quadro é grave, o quadro é difícil, o quadro é terminal. E esse luto, ele vai acontecendo porque você vai tendo as sensações, os sentimentos, as emoções referentes àquele processo que deveria desencadear, ou ele iniciaria a partir da morte. Então, ainda a pessoa estando viva, você começa a vivenciar o processo de luto. São tantas internações, são tantas idas ao hospital, você vai vendo a pessoa piorando, definhando, e existe assim a certeza de que a morte está mais próxima dela do que de mim. Pode acontecer de eu falecer, sim, aqui agora, filmando, ok? Isso faz parte do processo da vida. Mas dentro do ciclo, quando você olha, você tem clareza de que está muito difícil, está mais difícil, ele tem menos vitalidade, ela tem menos energia. A própria pessoa, se ela tem essa oportunidade, ela vai passando por um processo de entender, compreender que é próximo o fim. E aí, isso é muito importante quando acontece e que tem alguém que consegue falar sobre isso com a pessoa, porque ela tem oportunidades de resgate, resgate de si mesma, resgate com relacionamentos que ela tem, né, tanto com filho quanto com, enfim, qualquer pessoa que seja significativa para ela, de poder dizer, de poder pedir perdão, de poder solicitar perdão, enfim. É muito, muito importante quando ele acontece e quando tem pessoas que não necessariamente um profissional que conseguem ser claros com isso. Porque mesmo o profissional da área da saúde, se você for pensar, ele é preparado para lidar com a vida, não é preparado para lidar com a morte. E sendo falível e humano, isso vai acontecer. Então, se ele for um profissional que tem essa condição de dizer, olha, a situação é grave, tem sido difícil, nós estamos fazendo, mas é só um milagre, por exemplo, ele dá a você a oportunidade de fazer os caminhos necessários para que essa pessoa consiga partir em paz e que você fique em paz. Quando existe uma demência senil grave, fica mais difícil, mas existem alguns momentos de lucidez. E nesses momentos de lucidez, existe até, pode às vezes ter, no nosso caso, um tom de brincadeira, mas a gente conversa com ela sobre o que ela gostaria. Já tivemos outras conversas antes, enquanto estava lúcida, mas agora, o que ela gostaria?
E a mamãe sempre foi uma pessoa super vaidosa, então ela quer estar de unha feita, ela quer estar com o cabelo bem arrumadinho, ela quer maquiagem, né? Então, assim, isso é difícil, mas quando você encara o processo da morte, e mais difícil ainda, em vida, você tem sim várias oportunidades. Ele é um processo difícil, ele é um processo doloroso, só que você só está lidando assim, a pessoa física ainda está aqui, mas muita coisa dela já se foi. E aí você vai precisar lidar com os seus sentimentos. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o pai, a mãe, enfim, faleceu, parece que ele nem sentiu. Mas às vezes você não tem noção que faz 15 anos que ele vem lidando com isso, com internações, com procedimentos cirúrgicos, com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, são tantos tratamentos que já foram feitos, tantas internações, tantas intervenções, que aquilo foi sendo várias vezes trazido, a possibilidade da morte está muito iminente. A morte está chegando, pode ser hoje, pode ser agora. Então, é diferente para esta pessoa que viveu muitas vezes por anos esse luto antecipatório, do que aquela pessoa que recebe uma notícia da morte abrupta, né? E até inesperada, fora do ciclo da vida. Quando eu digo fora do ciclo da vida ainda que doa muito a partida da minha mãe, a minha mãe tem 92 anos, ela viveu uma vida, e viveu uma vida plena, intensa, até pouquíssimo tempo atrás. Ela decaiu muito após a morte do meu pai. E é diferente de uma pessoa que está na minha faixa etária, mais nova que eu, jovem, morrer e você se impactar com essa notícia por morte abrupta, inesperada. Então, nós também temos que aprender a ter generosidade, cuidado e atenção com pessoas que vivem essa realidade do luto antecipatório. Porque quando o desfecho final, que é a morte física, acontecer, pode ser sim que ela tenha reações diferentes e que ela vivencie um processo de luto muito mais rápido e passe para o processo de aceitação e cura muito mais rápido do que em qualquer outro tipo de morte. Se você gostou, curte, compartilha. Você conhece alguém que precisa ouvir isso, que esteja passando por isso? Manda para ela. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Obrigada.